Salmo 119, verso 33, diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim. A ceia do Senhor nos lembra que Jesus veio ensinar ao quebrantado. Quebrantado é aquele que coloca o coração aos pés do Senhor, pronto para ouvir o que Ele tem a dizer. Eu convido você a um tempo de oração silenciosa. Ore por você e ore por mim. Que Deus fale ao nosso coração e me use como instrumento nas suas mãos nessa noite, para aquilo que Ele preparou para nós. Nessa noite de ceia, noite de celebração da vida, da ressurreição de Cristo e da salvação eterna que nós recebemos de graça. Pai, por confiarmos na Tua misericórdia e na Tua graça, no Teu poder, no Teu propósito de nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, é que nos colocamos nessa hora em oração, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Usa-me por Tua graça, renova minhas forças, faça de mim instrumento nas Tuas mãos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E tudo isso redunde em honra, glória, louvor somente ao Teu santo nome. Pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus para você? Em tempos de celebração da Reforma, nós somos chamados a lembrar dos solos Christus, onde a igreja, diante de um afastamento da verdade bíblica, entendia que a salvação não era por meio de Cristo, mas por meio das obras. E os reformadores, então, resgatam a verdade bíblica e afirmam: somente Cristo. A salvação é somente por meio de Cristo Jesus. Ele é o mediador. É Ele que nos leva de volta a Deus e nos reconcilia. Mas Solos Christus não diz apenas acerca da salvação, mas deve nos chamar também para uma vida cristã, uma vida na presença do Senhor. Paulo entendeu tão perfeitamente que Jesus Cristo é o centro da vida, que ele escreve um dos mais belos hinos, se não o mais belo hino acerca da pessoa de Jesus, na carta aos Colossenses. Ele diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Você só está aqui nessa noite por causa de Jesus. Você foi criado por causa de Jesus. Você foi resgatado por causa de Jesus. Para a glória dele. Então Jesus, queridos, ele é o assunto central da Escritura Sagrada. De Gênesis a Apocalipse. Do capítulo 1 de Gênesis ao 22 de Apocalipse, Jesus é o centro. E a exposição do Evangelho de Marcos tem esse objetivo, nós conhecermos melhor quem é Jesus. Se nós conhecermos melhor quem é Jesus, mais nós vamos amá-lo. Mais nós vamos parecer com Ele. Mais vamos viver como Ele.
mais o faremos conhecido, porque seremos tomados por sua majestade, beleza e grandeza, e não haverá outra resposta a não ser viver para ele, constrangidos por tamanha bondade. Nosso texto hoje são os 2 versos do capítulo 1, 14 e 15. Texto de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Eu vou pedir para você manter sua Bíblia aberta. O texto diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos agora notifica a mensagem de Jesus Cristo, que ele resume como pregação do evangelho, pregando o evangelho de Deus. Então as palavras, segundo Marcos, são: Jesus está dizendo que chegou o reino de Deus, esse reino está próximo, as pessoas devem se voltar para Deus, arrependerem-se e crerem no evangelho, ou seja, aceitar com fé a boa notícia do evangelho. A mensagem de Jesus é o evangelho do reino de Deus. E eu peço a você que acompanhe aqui, antes de nós chegarmos na mensagem de Jesus, que está no verso 15, nós percebemos a riqueza do verso 14. O verso 14 começa dizendo: depois de João ter sido preso. Que informações Marcos quer que nós tenhamos a partir dessa simples frase? Depois de João ter sido preso. Primeiro, finda-se o ministério público de João e inicia-se o ministério público de Jesus Cristo. Você se lembra quando João diz: convém que eu diminua e que ele cresça? Ali ele estava sinalizando o que aconteceria. João sai de cena, ele já cumpriu o seu chamado, já anunciou a vinda do Messias, já batizou o Messias. E agora Jesus começa o seu ministério. Mas o segundo motivo pelo qual Marcos faz essa afirmativa é porque a prisão de João é parte do plano de Deus. A tradução aqui para nós não é tão clara como a Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida, esse verso é o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Na RA, preferiu-se colocar sido preso. Paradidomi, a palavra grega, é alguém que é entregue nas mãos de outro. E Marcos chama a nossa atenção para o fato que Deus está no controle de todas as coisas. E João só está preso porque Deus entregou João à prisão. A gente vê isso de forma clara, por exemplo, no verso de número 12, que o Espírito Santo é quem leva Jesus ao deserto. Então, o Senhor está controlando todas as coisas. Marcos declara que Deus é soberano. Ele está, Deus, no controle de todas as ações para que o evangelho seja conhecido e o povo eleito seja salvo. Terceiro motivo: a prisão de João Batista aponta também para o que vai acontecer com o próprio Senhor Jesus. Ele também será entregue à prisão. Morrerá, ressuscitará para dar vida a todos aqueles que nele crer. Marcos 9,31, lá na frente, ele diz assim: porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Então, ao dizer que João foi entregue, Marcos está dizendo: Jesus também vai ser entregue. Mas não apenas isso, os discípulos também. Não apenas o mestre, mas os discípulos do mestre serão entregues. Marcos 13, a partir do verso 9, nós lemos assim a exortação de Jesus: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa.
para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Mas veja, Jesus continua dizendo, verso 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, ao dizer que João foi entregue, Marcos está apontando para o fato de que Jesus também será entregue e de que os discípulos, aqueles que seguem Jesus Cristo, também enfrentarão perseguição e serão entregues. E quarto e último lugar, a prisão de João Batista, que vai culminar com a sua morte. Ele vai ser decapitado, revela o poder do pecado em gerar dor, sofrimento, escravidão e morte. João é preso por denunciar o pecado de Herodes. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 6, versos 17 e 18. É mais à frente que Marcos vai explicar por que João foi preso. Marcos 6, verso 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João é preso porque denuncia o pecado. E agora, ele que está preso e vai ser morto, declara, aponta para nós como o pecado tem poder de destruir, de escravizar, de gerar morte. Como vai acontecer com ele? Queridos, é por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para mudar essa realidade. É por isso que ele chegou aqui no capítulo 1 de Marcos. Depois de João ter sido preso, marca o início do ministério de Jesus para mudar essa realidade, salvar o perdido da escravidão do pecado, da morte eterna, do escravizado. E ele faz isso pelo convite do Evangelho. À luz dessa primeira parte, nada do que acontece na sua vida está oculto aos olhos do soberano Deus. Nada. Tudo o que acontece na sua vida está nas mãos do Senhor. Ele que controla todas as coisas. Como aqui a gente vê ele controlando a vida do próprio filho que é levado para o deserto e vai ser tentado. Como ele permite que João seja preso, porque ele está falando a verdade, denunciando o pecado. E vai permitir que João seja morto. Não é porque Deus está distante, é exatamente porque ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo o pecado humano é usado por Deus para cumprir os seus propósitos e dar glória a Ele. Ele é soberano. E nós precisamos entender e confiar nisso, queridos. Se Ele está no controle da sua vida, Ele é um Deus amoroso, perfeito, bondoso, como nós declaramos, então nós precisamos confiar nele e não tentar resolver com as próprias mãos. Vá até ele, converse com ele, fale com ele, ouça-o. E aqui, parêntese, nós vamos ter a nossa 6ª semana de oração que começa amanhã. Dia para a gente estar aqui juntos como igreja, falando com o Senhor, colocando a nossa vida diante dele e pedindo, especificamente nessa semana, Senhor, capacita-me a viver para ti. Eu quero te servir. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo sofrerão nesse mundo caído. Não pense que você vai passar ileso. Cada um de nós que queremos ser fiéis ao Senhor, cada um que quer ser fiel, vai enfrentar lutas e perseguições. Vai ser entregue por causa do Evangelho. Permaneça firme, confiante. A sua vitória está em Cristo Jesus. Não sabe o que dizer? O Espírito Santo vai falar através de você. O texto continua. Foi Jesus para a Galileia. O que Marcos quer nos falar aqui? Por que Jesus foi para a Galileia? Eu pedi ao Cláudio para colocar um mapa aqui para a gente. Do verso 14 até o capítulo 9, verso 50, tudo o que Marcos vai relatar está acontecendo ou aconteceu na Galileia. Para mim aqui está ótimo. Não sei para você que está mais distante. Mas Galileia está lá em cima, no norte. Aqui embaixo, Judeia.
Jesus fica o tempo todo, nessa primeira grande parte do Evangelho de Marcos, na Galileia. E por que Jesus vai para a Galileia? Por que Jesus inicia o ministério na Galileia? Olha que interessante. No capítulo 1, no verso de número 9, nós lemos assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Então ele sai da Galileia e vem para a Judéia. Passa o outro, Cláudio. Ele fez aquele caminho quase todo ali. Ele sai lá de cima e desce. E o texto que nós lemos no verso 14 diz que depois que João é preso, ele então sai da Judéia e vai para a Galileia. E ali começa o seu ministério. E por que Galileia? Bem, como nós já vimos aqui na primeira mensagem, o pastor Jailson também reafirmou isso aqui, Marcos tem pressa. Então ele não se detém a muitos detalhes. Ele quer falar do principal. O Evangelho está presente. Jesus chegou para salvar. Deus veio na história humana para redimir o pecador. Então ele não tem detalhes. Mas nós temos a ajuda de Mateus, por exemplo, que no capítulo 4, a partir do verso 12, diz o seguinte: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, ele vai para a Galileia para cumprir a palavra de Deus. Isaías 9, 1 e 2 fala. O que está sendo citado por Mateus aqui, nesses versos, é o que está em Isaías 9, 1 e 2. Então nós estamos diante de Jesus cumprindo a promessa que foi feita por Deus de que ele iria para essa região para levar a luz do Evangelho. Deus é fiel a cada uma das suas promessas. Isso fica claro para a gente num texto como esse aqui. Quem habitava a Galileia? A população judaica na Galileia ocupava as aldeias e o interior. As cidades eram em sua maioria de gentios. E esses judeus sofriam tremendamente. Por quê? Os gentios, latifundiários, tinham comprado suas terras e eles agora trabalhavam, sendo explorados e em total dependência. Eram muito pobres. Era um povo desprezado. E Jesus corre para lá, para levar o Evangelho. Esse é o lugar que Jesus inicia o seu ministério, onde há dor, onde há sofrimento, onde há trevas. E foi por isso que ele veio até mim e a você, que é discípulo dele. Porque havia dor, trevas, escuridão no seu coração. Ele veio como luz do mundo. E Jesus transforma a Galileia como a terra natal do Evangelho, porque ele começa o seu ministério ali. E você vai se lembrar que ele fala para os discípulos: quando eu ressuscitar, eu quero encontrar com vocês aonde? Na Galileia. Vão para a Galileia. Esses versos apresentam um plano programático da missão de Jesus, o conteúdo da sua mensagem, tudo começa na Galileia. Queridos, onde tem sofrimento, Jesus está presente. Onde tem dor, Jesus lá estará. Onde tem escravo do pecado, Jesus vai para libertar, porque ele veio para isso. E não foi só lá no primeiro século. O registro bíblico diz para nós o que ele fez, mas ele é Deus, eterno. Então o que ele fez, continua fazendo hoje. E por meio da pregação do Evangelho, ele vem e faz. Não podemos perder isso de vista, queridos. Qual sua luta? Qual sua enfermidade? Qual o seu desafio? Que trevas você tem vivido? Jesus está aqui exatamente para mudar essa história. Ele é o Deus vivo. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, vive. E se vive, está aqui. Nós não podemos perder isso de vista. Então creia que Deus cumpre cada uma das suas promessas. E se ele disse que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos, é assim que está acontecendo. Jesus oferece a sua companhia, ele quer andar com você para transformar a sua vida. Bem, foi Jesus para Galileia. Fazendo o quê?
Verso 14, terceira parte. Pregando o evangelho de Deus. Qual é a mensagem de Jesus? Lembra que Jesus disse para nós que a boca fala do que está cheio o coração? O coração de Jesus está cheio de quê? De salvação, do evangelho, das boas novas que trazem alegria. Então é isso que ele vai falar. Essa é a sua mensagem. E é a mesma mensagem de João Batista. No verso 4, nós lemos: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mateus é muito melhor nesse ponto porque ele usa as mesmas palavras de Jesus. Mateus 3, 1 e 2, nós lemos: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus continua pregando a única mensagem que precisa ser pregada por todo mundo: o evangelho de Deus para a salvação do perdido. Agora, veja que interessante. No verso 1, princípio do evangelho de quem? Jesus Cristo. No verso 14, ele está pregando o evangelho de Deus. Há diferença? Não e sim. Não há diferença porque trata-se da mesma boa notícia de salvação. Deus veio, na história humana, resgatar o seu povo. Ele veio encarnado para redimir o seu povo escolhido. E esse é o evangelho de Deus, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Mas sim, por que é a diferença? Porque ainda não corresponde a tudo o que Cristo fez. E o evangelho de Jesus Cristo diz respeito a toda a sua obra executada na terra enquanto aqui estava. Paulo resume isso para a gente em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Esse é o resumo do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é tudo o que ele fez, a boa notícia de tudo o que ele fez para me resgatar da escravidão, do pecado, da morte eterna. Então é por isso que aqui ainda não se fala do Evangelho de Jesus Cristo. No verso 1, ele está dizendo: o Evangelho de Jesus, eu vou relatar tudo o que Cristo fez a partir da boa nova de salvação. Mas Jesus começa pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é a boa notícia de Deus, prometida desde o Antigo Testamento, que ele viria salvar o seu povo escolhido. Então Marcos, mais à frente, vai informar que o próprio Senhor Jesus Cristo é o Evangelho. Capítulo 8, verso 35, ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus compara-se, ele é o Evangelho. Então Jesus é a própria mensagem que ele está trazendo. Ao pregar o Evangelho de Deus, Jesus está falando de si mesmo, da boa notícia de Deus ao mundo. Jesus é a mensagem de salvação. O que significa o nome Jesus? Yahvé salva. Jesus é a sua própria mensagem. A declaração de Jesus é que o Evangelho tem origem no próprio Deus. Vem dele, Deus. Um Deus justo e amoroso para redimir o pecador. Cumprimento da promessa em Isaías 9, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia para você acompanhar. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E fez. Jesus cumpre. A mensagem de Jesus, queridos, não mudou. O que ele pregou está registrado nos evangelhos, testemunhado pelas epístolas, é o que deve ser pregado hoje.
a mensagem de salvação. Então Jesus pregou o Evangelho de Deus, agora verso 15, dizendo: o que Jesus dizia? O que ele falava? Qual era o seu assunto? Estamos diante das primeiras palavras do Deus encarnado, o Senhor do Universo, habitando no meio de gente. E as primeiras palavras de Jesus é para dar uma boa notícia de grande alegria. 2 afirmações e 2 desafios. 2 afirmações: o tempo está cumprido e o reino está próximo. 2 desafios, que exigem uma resposta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ver rapidamente essas 2 afirmações e essas duas convocações. Primeiro, Jesus diz: o tempo está cumprido. Ou seja, Deus pôs fim à espera. Chegou a hora. Eis que Deus se faz presente. No batismo, Jesus Cristo reafirma a sua decisão de levar sobre si os pecados do seu povo. Ele não precisava, e o pastor Jailson falou isso aqui muito bem, no dia 20 de outubro, quando ele pregou sobre isso. Ele não precisava ser batizado, ele não tinha pecado, mas ele levou sobre ele assumiu o meu e o seu pecado, ele se identificou comigo e com você. Então, quando ele faz isso, ele está reafirmando a decisão: eu vou assumir o lugar deles na cruz. Quando Jesus vence a tentação, ele está dizendo que é digno de cumprir obedientemente a missão do Pai. Então, o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão venceu. Então, chegou a hora. Está cumprido. O tempo se cumpriu. Paulo interpretou isso e escreveu aos Gálatas dizendo o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso está em Gálatas 4, 4 e 5. Ou seja, é a época apropriada, é o momento oportuno. E aqui é uma palavra muito interessante, a palavrinha tempo, para nós no grego é kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo que Deus determinou. Jesus está anunciando que esse tempo, esse momento, é decisivo nos propósitos de Deus. Que Deus maravilhoso, queridos. Ele é o dono do tempo e ele faz tudo na hora certa. Deus não se atrasa. Deus nunca tarda, nem adianta. É a hora certa. Então, coloque o seu coração diante do Senhor. Parece que ele está demorando? Não está, não. Tem o tempo certinho e vai chegar. Creia. O reino de Deus está próximo. É a outra afirmação de Jesus Cristo. O reino prometido desde o Antigo Testamento chegou e se faz presente em Jesus. O tempo verbal para esse reino de Deus estar próximo é uma proximidade premente. Ele já está presente, ele já toca o presente, embora não na sua plenitude. O reino de Deus já está entre nós, mas não na sua plenitude. Então, o que é reino de Deus? Reino de Deus significa Deus governando o nosso coração. Significa que agora nós não caminhamos mais segundo a nossa vontade, mas Ele é quem reina sobre a nossa vida. E isso é o que Jesus está dizendo. Como pecadores, eu e você somos, entre aspas, rei das nossas vidas. Nós queremos governar os nossos passos, tomar as nossas decisões. E deixamos de lado o supremo e soberano rei. E a única coisa que muda isso é quando o verdadeiro rei vem habitar em nosso coração. Que é o que Jesus Cristo está fazendo. Ele diz, o reino de Deus está próximo. Ele está aqui. E por que está próximo, queridos? Porque a obra da pregação, do ensino, da cura de Jesus Cristo está só começando. E o reino está próximo para aqueles que ainda não entraram nele. Para fazer parte do reino, é preciso os 2 desafios que vêm a seguir: arrepender e crer no Evangelho. Quando o reino de Deus chega, quando Deus começa a reinar na minha vida, coisas tremendas, maravilhosas acontecem. E Jesus testemunha isso. Em Lucas 11, 20, nós lemos assim: se, porém,
eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que Jesus está dizendo? Olha, quem é dominado pelo demônio está tendo como rei o diabo. Quando eu chego e expulso, quem passa a reinar? Deus. Jesus Cristo. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Você, para adentrar, precisa se arrepender e crer. Então temos agora os dois desafios. Arrependei-vos. O fato de o reino estar presente exige-se essa convocação, esse convite, esse apelo. Arrependa-se. E o que significa arrepender-se? É o chamado para você fazer parte do reino, tomar uma decisão. Arrepender é mudar a orientação. Do grego metanoia, não é apenas você sentir um remorso profundo por causa do pecado e, por causa disso, você resolver viver de forma correta porque você tem repugnância por aquilo que você fez. Não é só isso, isso faz parte, mas é a mudança de mente, é uma resolução de viver sob a direção de Deus, diz respeito a uma nova atitude, a voltar-se para Deus e submeter-se a Deus, obedecer à vontade de Deus. É uma mudança radical do coração. Isso é arrependimento. É esse arrependimento que você experimentou quando você entregou sua vida a Cristo. O Espírito Santo veio e te convenceu do seu pecado e diz, venha fazer parte do reino. E você se arrependeu. Quando uma pessoa aceita a mensagem, é quando essa mensagem agiu sobre ela. Quando se ouve a mensagem do Evangelho, essa mensagem age e a pessoa é levada ao arrependimento. Paulo vai dizer que nós precisamos ouvir para crer. Lembram disso? Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E aí, por isso que tem o crede no Evangelho. E essa partícula, o E, não é para separar como se fossem duas ações. O E é explicativo. Como? Para você se arrepender, é preciso crer. A palavra veio, você tem um exercício de fé e você crê e se arrepende. Marcos vai deixando isso claro sobre a importância de crer, a fé para receber salvação pelo seu livro. Apenas um exemplo para você, em Marcos 5, verso 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. É porque você creu que você salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Então a mensagem de Jesus aqui é, creia em Deus, que veio até você com a boa notícia de salvação totalmente de graça. Crer no Evangelho de Deus é confiar na mensagem de salvação, entregar a ela em fé e arrepender-se, mudando totalmente o seu jeito de viver. Alguém já afirmou que onde não há nada para ouvir, então não há nada para crer. Eu prego o Evangelho, você prega o Evangelho. Os eleitos ouvirão, crerão e se arrependerão, fazendo parte do reino de Deus. Queridos, nós temos vários exemplos nos evangelhos de pessoas que ouviram e que não creram, o que gera sofrimento em nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos destaca isso. Marcos é alguém que está sempre atento à sensibilidade de Jesus. Marcos 9,19, ele diz assim, então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, geração que não crê, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus veio para salvar o perdido. Ele prega o evangelho, o perdido não se entrega a ele, ele sofre. Crer no evangelho, então, é ter fé nas boas novas de salvação. Crer que é verdadeira a palavra de Jesus. Crer que ele morreu na cruz em nosso lugar. Crer que só nele há como sermos reconciliados. É confiar
no domínio de um rei que é gracioso, que é bondoso, que é amoroso, que nos resgatou do inferno. Onde Deus reina, queridos, há vida plena, há paz verdadeira. Só nele. Essa é a mensagem que Marcos apresenta para a gente. Marcos testemunhou a mensagem de Jesus como sendo a pregação do Evangelho do Reino. E ele vai continuar falando sobre o reino, sobre o Evangelho, sobre como Jesus fez. Agora, como Jesus Cristo fez, essa é a mensagem a ser anunciada por mim e por você. Nós não temos outro assunto. Nós não temos outra mensagem a ser pregada. É para isso aqui que eu e você fomos chamados. Se você é discípulo de Jesus Cristo, isso aqui é minha responsabilidade e sua. Essa é a mensagem. Como o nosso Mestre Jesus, é por causa da dor, do sofrimento, do pecado e da morte no nosso mundo que nós temos que pregar o Evangelho. E ir para onde existe dor, nós precisamos sair como Jesus e dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. E independe, queridos, se vão crer. Jesus pregou, muitos creram, se dobraram, muitos não, porque não depende da pessoa, depende da graça vir e resgatar, como aconteceu comigo e com você. Então cabe a mim e a você pregar, em todo o tempo. Pregar, anunciar. Você que está ouvindo essa mensagem, você já respondeu essas duas convocações? Você já creu, já se arrependeu? A sua vida já pertence a Jesus Cristo? É Ele quem reina sobre a sua vida? É Ele que governa os seus passos? Se não, o que você está esperando? Não tem caminho melhor. E se o Espírito Santo está te incomodando nessa hora, é porque Ele está te chamando para fazer parte do reino. Agora, eu e você que já fazemos parte do reino, que já dissemos sim, como temos anunciado essa mensagem? Esse é o nosso assunto? Você já deve ter ouvido a expressão: fulano é de um assunto só. Só fala sobre futebol, só fala sobre política, só fala sobre isso, só fala sobre aquilo. Nós precisamos ser o povo de um assunto só falamos sobre Jesus. Só falamos sobre o Evangelho da salvação. Porque é para isso que nós estamos aqui, queridos. Tudo está em torno de Cristo. E nós ficamos falando de tantas coisas e não falamos do nosso Senhor. Aquele que morreu na cruz no nosso lugar. Jesus encarnou essa mensagem, viveu aqui, testemunhou para nos redimir. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Em Atos 20, 21, quando ele chama todos os presbíteros, ele diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todo ser humano, por natureza, nasce escravo do pecado, condenado ao inferno, e necessita de salvação. Para isso, ele precisa crer e se arrepender. E isso só é possível quando ele ouve o Evangelho. E o Espírito Santo aplica a verdade no coração dele. Eu e você somos chamados, como discípulos de Jesus Cristo, para pregar essa palavra. Mas eu e você, mesmo nós que já temos a vida eterna, precisamos todos os dias de arrependimento e fé. Pense nas suas pernas. Perna direita, arrependimento. Perna esquerda, fé. Enquanto eu e você caminhamos, nós precisamos de arrependimento e fé. Todos os dias eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque somos pecadores. E todos os dias nós precisamos de crescer na fé, na confiança de que Deus está agindo sobre as nossas vidas e nos transformando pelos meios de graça. Como hoje nós vamos participar de a ceia do Senhor. Queridos, Spurgeon, pastor, grande pregador do século XVIII, afirmou o seguinte: você e eu somos constrangidos a pregar o Evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais fosse convertida por ele. Pois o grande propósito do Evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado mesmo naqueles que rejeitam o Evangelho. Então pregue a palavra, porque é assim que você glorifica a Deus. Vimos sobre a identidade de Jesus Cristo,
Hoje vimos sobre a mensagem de Jesus Cristo. A próxima mensagem será sobre o chamado de Jesus Cristo. Seguindo o texto, você vai ver que ele vai chamar discípulos para caminhar com ele e serem pescadores de homens. Algo que é para mim e para você também. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, à luz do que o Espírito Santo falou contigo. Senhor, eu quero interceder primeiro por aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e o coração está ardendo e que precisa entregar a vida a Cristo, porque não há outro caminho. Não há nenhum outro caminho para ser reconciliado contigo e viver a vida abundante que o Senhor preparou, tendo o Senhor como Rei que governa de forma amorosa, graciosa, misericordiosa. Ah, Deus, quebra as amarras que porventura estejam segurando esses a quem o Senhor escolheu para a salvação e traga-os para junto de si, em nome de Jesus. Que haja salvação, Pai, nessa noite, que haja salvação por meio de quem ouvir essa mensagem. Mas oramos também por nós, que precisamos, Deus, ter como assunto único Jesus, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o sentido de todas as coisas, pois todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se nós somos criados para Ele, nós temos que falar ao mundo isso, Pai. Ah, Deus, perdoa-nos nossa omissão, perdoa-nos a nossa vergonha, a nossa preguiça, a nossa timidez. E encha-nos, ó Espírito Santo, de ousadia para proclamarmos essa verdade por onde o Senhor nos levar. Como Jesus, queremos ter nos lábios, porque o coração está cheio, o Evangelho, anunciando as boas novas de grande salvação, para que aqueles que ouvirem creiam e confessem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós te pedimos assim, Pai, pois dependemos do Senhor. Fortalece-nos, cada um de nós, naquilo que precisamos. Tu és o Deus soberano, nossa vida está nas tuas mãos. Ensina-nos a aguardar o tempo certo para cada resposta do Senhor. Aumenta a nossa confiança na tua soberania e descanso no que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém.